com alegria e com muita fé, e com a graça de Deus, aqui nos encontramos com alegria e com as bênçãos do menino Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Jesus ressuscitado a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, para levar a mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, com a gentileza, sob o patrocínio de Carioca Calçados, que sempre vem dando esta maravilhosa colaboração. Todos nós somos convidados a lutar e a defender a saúde e a própria vida, ou seja, a fazer a nossa parte para não sermos atingidos nem tragados por este terrível vírus que está aumentando cada vez mais, também em Santa Catarina, uma maior proliferação do vírus. Igualmente, apesar de todo esforço das autoridades sanitárias, há muitas pessoas, infelizmente, que continuam na aglomeração e resistem ao uso da máscara tão necessária. E quando depois atingidos pelo vírus, essas mesmas pessoas se queixam, quem sabe, e vem o arrependimento. Mas todos nós devemos procurar colaborar, como dizem muitos médicos, fazendo a nossa parte, mas também invocarmos a proteção do alto, a proteção de Deus. Já escutei médicos dizendo também para os seus pacientes, que é um vírus novo e que está em mutação constante. E temos a vacina, é bem verdade, mas não temos um remédio adequado, um remédio eficiente. Mesmo a vacina também não é 100%. Então, devemos procurar também invocar o Senhor da vida para que este vírus seja extirpado o quanto antes, para que assim, então, livres, possamos continuar a levar a nossa vida normal, como vínhamos fazendo há 1 ano e pouco atrás. E nesse momento, peçamos a Deus para trilharmos sempre pelos seus mandamentos, ou seja, levando uma vida digna, que é da vontade de Deus. E seguindo o Salmo, aqui, 118, nos diz: feliz é quem anda na lei do Senhor e vai progredindo nessa mesma lei do Senhor. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, ó Deus. Meus conselheiros são os vossos preceitos, os vossos mandamentos. Afastai-me do caminho da mentira, ó Deus, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos, vossos mandamentos, ó Deus. E sempre é bom nós colocarmos os santos nossos protetores, as santas, porque quer queira, quer não, foram pessoas iguais a cada um de nós,
que tiveram as suas enfermidades, tiveram os seus problemas, as suas lutas, as suas alegrias, os seus sofrimentos, os seus trabalhos, as suas lutas, e por uma vida digna que levaram, alcançaram a eternidade. Ou seja, foram beatificados e canonizados, e por isso mesmo merecem a honra dos altares. Então temos os santos Antonino, Sulpício, Marcelino, Inês e ainda Hugo, e os mártires São Vicente e São Donino mártires. E lembremos-nos também, hoje é o dia do diplomata, daquelas pessoas que representam as pessoas. E neste momento, nós vamos refletir um pouco sobre o sofrimento. Quando tantas pessoas, devido à pandemia, estão enfrentando muita ansiedade e muita angústia, e mesmo desgastes psíquicos e emocionais, e alguns até deixando-se dominar pelo medo constante da morte, como viram parentes ou amigos ou vizinhos partindo desta vida para a eternidade, então ficam assim temerosos de poderem também partir. E claro, nós sabemos, este vírus pode atingir qualquer pessoa, sem distinção de idade, de sexo, enfim, de qualquer categoria, seja intelectual, seja semi-analfabeto, de qualquer cor, qualquer raça, pode atingir a qualquer pessoa. Então, mas nós não devemos deixar nos levar. Agora veja bem, falando sobre o sofrimento, a sociedade atual procura tentar cultivar a cultura de uma vida sem sofrimentos, de uma vida sem dificuldades, a cultura de uma vida sem problema e sem cruzes. E a busca por facilidades leva as pessoas a fugirem, sempre que possível, dos sofrimentos e de até muitos de assumirem compromissos e responsabilidades em favor dos semelhantes na própria comunidade. Isso nós percebemos. E olhando para o crucifixo, vemos como Jesus Cristo nos ensinou o valor do sofrimento e a doação em favor de nossos semelhantes. Nós estamos neste mundo, e essa é a vontade de Deus, seu Filho Cristo Jesus, que procuremos nos doar, nos sacrificar em favor dos nossos semelhantes. Como, aliás, se nós olharmos o setor da saúde, especialmente nesta época desse terrível vírus, como, por exemplo, todas as pessoas que trabalham no setor da saúde, como estão se dedicando, e muitos até exaustos, porque estão fazendo tantas horas sobre horas para poder atender, até nesta falta de enfermeiros e médicos, e pessoas, enfim, motoristas de ambulâncias. Então é necessário que a gente procure lutar, se esforçar, para sempre fazer algo de positivo, algo de bem em favor de nossos semelhantes. E devemos nos lembrar que o sofrimento é algo inerente à natureza humana. E por isso, muito acertadamente diz o poeta, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida
e não viveu. Então, o sofrimento exatamente nos vem comprovar a fragilidade da criatura humana, comprovada agora especialmente com este invisível e insignificante vírus que está levando tantos seres humanos para a eternidade. E Cristo Jesus nos convida a aceitarmos o sofrimento e fazermos do sofrimento um ato purificador e de valor para a eternidade. Então, que cada um de nós procure lutar, procure se esforçar para aceitar o sofrimento. E a você que já sofreu e quer tornar o sofrimento do seu semelhante menos doloroso, então esta reflexão é um convite para todos, porque ninguém escapa do sofrimento nessa vida. Há crianças que já nascem e têm que passar por uma cirurgia. Já há casos em que uma criança ou outra já deve fazer uma cirurgia ou um tratamento já no ventre materno. E assim o sofrimento vai, por assim dizer, atingindo num momento, no outro, mais cedo ou mais tarde, uns com sofrimentos mais permanentes, outros sofrimentos mais transitórios, outros sofrimentos maiores, outros sofrimentos menores, mas ninguém escapa, por assim dizer, do sofrimento. O sofrimento aparece, quer queiramos ou quer não, e muitas vezes no momento inesperado. Por exemplo, quantas vezes acontece, a pessoa vai para visitar um parente, vai com a família para o interior, ou vai para o sítio, e o que é que pode acontecer naquela alegria? De repente, um desastre e as diversas pessoas feridas. Então, aquilo que eu disse, o sofrimento pode aparecer inesperadamente. Me lembro agora, por exemplo, o grande e luxuoso navio Titanic, 1912, portanto, há 109, 111 anos atrás, o que é que aconteceu? Quando na inauguração desse luxuosíssimo navio, alguém teria dito na inauguração, com este nem Deus pode. Infelizmente, está na Bíblia Sagrada. Com Deus não se pode zombar, não se pode brincar. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Então, sempre devemos respeitar tudo aquilo que não nos pertence, seja Deus, seja Nossa Senhora, seja um santo ou uma santa de nossa devoção, seja qualquer culto, seja a Santa Missa, procuremos sempre respeitar. Quando a pessoa está em contato com Deus, devemos procurar respeitar esta pessoa. E foi simplesmente este imenso navio, luxuosíssimo, simplesmente ele é explodido, por assim dizer, no seu casco, batendo num iceberg e pronto, e morreram mais de 1000 pessoas. Então, naquela alegria, certo, muitos dançando, outros se alegrando, outros bebendo, tal, e nem meia hora depois, ou nem 10 minutos depois, partiram para a eternidade. E quantos que ali passaram querendo salvar-se, nadando ainda pelo mar, fora, tal, num sofrimento terrível. Então, como eu disse, o sofrimento pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. E o sofrimento, então, é consequência
de nós sermos criaturas simples e frágeis. Momentos de dor, de sofrimento, de desencontro, de doença. Quem não os tem, quem já não passou por cirurgias, ou mesmo sofrimentos emocionais, sofrimentos psíquicos, sofrimentos não somente biológicos, mas sofrimentos espirituais. Por exemplo, a pessoa em depressão, eu já tenho atendido muitas pessoas dando bênção, dialogando, animando pessoas em depressão. E quanto a família sofre com estas pessoas em depressão. Ou com, por exemplo, demais sofrimentos emocionais. Quantas pessoas que sofrem, somente Deus sabendo e a pessoa sofrendo no seu íntimo. Sofrimento psíquico. Então, todos nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizermos que mais cedo ou mais tarde, ou a seu tempo, passamos também por esse sofrimento. O sofrimento, podemos dizer, é também o nosso companheiro inseparável. E devemos nos acostumar também a sofrer. Porque se nós olharmos, há pessoas que tornam o sofrimento um amigo seu, porque o sofrimento está presente sempre, ou quase sempre, na vida. Quantas pessoas, por exemplo, sofrendo de enxaqueca, de maior ou menor depressão, de sofrimentos emocionais. Então, o sofrimento nos acompanha. Agora, o que é muito importante para todos e cada um de modo especial, para aproveitar o sofrimento, para sua própria santificação. Por meio do sofrimento, devemos oferecê-lo, Jesus, tu que tanto sofreste por meu amor, nas zombarias, nos escárnios, nas bofetadas, no julgamento, na flagelação, na coroação de espinhos, carregando a pesada cruz nas tuas quedas, nas tuas caídas e levantando-se novamente. Por que Jesus Cristo se permitiu a cair, e não somente uma ou duas vezes, 3 vezes que a Sagrada Escritura nos fala, mas a fraqueza dele já tinha perdido tanto sangue que foi caindo, mas cada vez ele se levantava. E quantas pessoas, foi para dar um exemplo para nós, sem dúvida nenhuma. Quantas pessoas que agora estão em sintonia conosco na grande Florianópolis e pela internet também longe daqui, que estão passando por algum sofrimento, maior ou menor, mas não ficam quedados, caídos, mas se levantam, pedindo a proteção de Cristo Jesus, e Jesus sempre nos dá a devida força para podermos nos erguer. Então, a você que está convivendo com a dor, há pessoas, por exemplo, como jamais uma pessoa me disse, Padre Pedro, eu quase continuamente estou com enxaqueca, com a dor de cabeça, com problemas, ou há pessoas que psiquicamente ou espiritualmente sofrem, às vezes uma sobrinha ou um sobrinho completamente ingrato, na inimizade com a tia que tanto bem fez, ou uma filha ou um filho que chega a passar, às vezes, 2 anos, 3 anos, sem cumprimentar o pai, sem almoçar na mesa com a família, faz o seu prato e rapidamente
vai para o quarto para lá se alimentar. Essa pessoa, será que não pensa que a mãe e que o pai tem coração, que ele sente muito esta situação? É uma doença, ou melhor, é uma dor que não se vê, mas que é muito sentida por aquela pessoa, seja a vovó, ou seja o vovô, seja quem for. Então, a dor psicológica, que é mais dolorida, podemos dizer, do que a dor biológica. Então, você que já está quase como que acostumado, convivendo com a dor, a você que escolheu trabalhar junto aos doentes, presenciando a dor. E aqui, novamente, falamos sobre o setor, todos que trabalham com os enfermos. Quantos enfermeiros e enfermeiras, eu posso falar ex cátedra, como diria o latim, de cadeira, com a experiência, porque muitos anos que eu atendi milhares e milhares de pessoas nas UTIs, nas enfermarias, nos apartamentos, em casa, visitando as pessoas doentes. Então eu vejo como aqueles entes queridos sofrendo com as pessoas enfermas, ou aquela enfermeira, aquele médico. Eu escutei um tempo, faz 2 semanas e meia, numa rádio, um médico relatando: eu procurei me doar em favor daquela jovenzinha, aquela mocinha de 20 anos, só 20 anos. Ela tinha já perdido a mãe, o pai, um irmão, e ela sozinha agora nos familiares, porque todos os parentes moravam longe, em outra cidade, e ela agora também doente. A gente fez de tudo para salvar a vida desta jovem, mas ela também foi para a casa do Pai Eterno. E eu estou muito sentido, dizia esse médico, porque ele procurou dedicar-se, e assim acontece com enfermeiros, assim acontece com enfermeiras, assim acontece com pessoas cuidadoras e cuidadores, se apegam àquela pessoa, ou mesmo às vezes um enfermeiro, uma técnica, um técnico de enfermagem, faz aquela amizade maravilhosa. Ainda hoje, aliás, ontem, uma estudante, parente minha, lá de Maringá, aí tal, fazendo biologia e também bastante campeã em natação, e ela me dizia: tio, eu fico tão triste, eu gostaria que tivéssemos as aulas presenciais, porque eu queria retornar, ver os meus amigos. Daqui a pouco só falta 1 ano para a gente se formar em biologia, e daqui a pouco estamos nos formando e cada um vai para o seu lado. Então a gente pode ver, por exemplo, a tristeza também. E a você então que convive com a dor, deve saber aceitar a dor. E você que está em sintonia com as pessoas doentes, deve procurar sempre continuar a se doar e se sacrificar e oferecer o seu trabalho pedindo a Cristo sofredor e a Nossa Senhora da Saúde pela recuperação das pessoas às quais você está se dedicando com tanto carinho, como se fosse a sua tia, a sua mãe, o seu pai, a sua bisavó, o seu bisavô. A você que percorre os corredores dos hospitais e ambulatórios, também se dedicando aos enfermos, procure sublimar o seu sofrimento. Também a você que circula nas salas de cirurgia, nas salas de curativos,
a você que trabalha nos laboratórios clínicos, nos consultórios médicos, nos gabinetes de confidências, a você, agente pastoral da saúde, e que agora está bastante recluso, e antes você visitava todos os enfermos, procura dar um sentido à dor como você está fazendo. Então, especialmente, procure você também aceitar o sofrimento por amor ao Cristo Jesus. A você que se dirige com toda a convicção, procure refletir sobre o precioso dom da nossa vida, a dor. Nós sabemos também que devemos sempre refletir também a dor, para que você aceite em primeiro lugar e diariamente a dor, como ela se apresenta em sua vida, seja a dor física, seja psíquica, seja a emocional, seja espiritual, ou seja a dor psicológica. Há pessoas que querem fugir da dor. Devemos procurar sempre estarmos preparados para aceitar a dor, olhando para o Cristo Jesus. Quantas dezenas ou centenas de pessoas que nos hospitais, nas UTIs, especialmente nos hospitais, nos quartos, nas enfermarias, e me disseram: Padre Pedro, a minha dor é muito grande, mas eu olho para Cristo Jesus no crucifixo, ou no santinho que eu tenho aqui comigo, eu me lembro quanta dor Cristo Jesus também passou, para que assim você saiba escutar e sentir-se com a dor dos seus semelhantes. Quando você sofre com a dor, deverá lembrar-se que há muitos que também passam por um sofrimento terribilíssimo. E agora vamos ainda rezar a oração em favor de todos os estudantes para o sacerdócio. Porque no próximo domingo estaremos celebrando o Dia das Vocações Sacerdotais. Então, essa oração, nela nós pedimos para que perseverem nesta vocação para a qual seguiram e estão seguindo. E rezemos então, pedindo a Nossa Senhora que os proteja na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe mostrar sempre o caminho do bem, da verdade. E nesse momento a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde com a bênção da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé esta água e você verá o grande bem que lhe fará na sua vida.